Abra sua Bíblia com a gente. Apocalipse capítulo 3, 14 até o 22. Sétima carta à igreja de Laodiceia, é a última. Nós estamos estudando a doutrina da igreja. E ao concluir esta carta, a gente vai seguir ainda com a doutrina da igreja. Aí nós vamos sair de Apocalipse e vamos continuar ainda estudando a doutrina da igreja. Hoje nós temos então a parte 2, permitindo Deus, semana que vem a parte 3, quando então eu vou encerrar o estudo nesta sétima carta. O título da mensagem hoje é Laodiceia, a igreja que Jesus não queria estar. Laodiceia, a igreja que Jesus não queria estar. Essa é a nossa meditação de hoje e, permitindo Deus, também quinta-feira da semana que vem. Diz a palavra do Senhor a partir do verso 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quantos podem dizer amém? Antes de começarmos então o estudo propriamente dito, versículo por versículo, vamos a mais uma oração. Bondoso Pai, outra vez quero render graças a Ti nesse dia. Quero fazer isso porque eu concordo com o que o salmista escreveu. Bom é render graças ao Senhor. Como é bom te agradecer. Como é bom reconhecer que o Senhor é bom, é maravilhoso. Como já cantamos, é santo, é amor, é justo, como acabamos de ler, é verdadeiro. Ah, meu Senhor, como é bom te louvar, como é bom cantar louvores para Ti, como é bom, Senhor, reconhecer a Tua presença na nossa vida. Como é bom, Pai, estar na casa do pão, na casa do ensino. Como é bom, Pai, entender que o Espírito Santo é o melhor professor da terra. Como é bom nos colocarmos aqui mais uma vez
como aprendizes, como discípulos, porque o Senhor disse: vinde a mim, mas o Senhor também disse: aprendei de mim. Por isso, Pai, viemos com esse coração aberto, com os ouvidos espirituais abertos, porque nós queremos aprender e ficar mais parecidos com Jesus. Acima de tudo, Pai, como igreja local, a Devacaria declara: queremos o Senhor nos nossos cultos, queremos o Senhor assentado no mais alto e sublime lugar de glória deste culto, desta igreja. O Senhor é o dono da igreja, o Senhor é o grande El Shaddai, e para nós Tu és tudo. Por isso, Pai, nós declaramos que queremos o Teu Filho no nosso meio, queremos o Espírito Santo no nosso meio, queremos a presença do Trino Deus no nosso meio. Em nome de Jesus, Pai, livra-nos da desgraça de culto sem a Tua presença, para que o Senhor nunca precise bater lá fora na porta e dizer: se alguém ouvir a minha voz. Pai, nós desejamos a Tua voz, nós queremos a Tua voz, é a Tua voz que nos traz a esta casa de oração. Eu tenho certeza que é a Tua palavra que faz pessoas estarem ligadas com a gente no Facebook, no YouTube, na nossa rádio web. É a Tua palavra, nós queremos a Tua palavra. Fala, Senhor, que nós ouvimos de bom grado, porque a gente acabou de ler que o Senhor corrige, o Senhor castiga a quem o Senhor ama. Livra-nos, Pai, de viver sem a Tua correção, porque os idiotas pensam que pai que ama é o pai que não corrige, mas os sábios entendem que o pai que ama corrige, castiga. Por isso, obrigado, porque Tu és um Deus que tem vara e cajado na mão. E nós não temos problema nem com a Tua vara, Senhor, nem com o Teu cajado. Pelo contrário, precisamos, porque somos pecadores, porque somos falhos, nós precisamos que o Senhor nos corrija. Cá estamos, Pai, cá estamos para fazer o melhor. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, irmãos. Laodiceia, a igreja que deixou Jesus mal, a igreja que causava náuseas em Jesus, a igreja que agia tão mal, mas tão mal, que Jesus precisou sair dela. E incrível, Jesus não relata em Laodiceia a presença de ataques políticos do governo romano. Jesus não relata na igreja de Laodiceia problemas de heresias. Jesus não aponta ataques de Jezabel ou da doutrina dos nicolaítas. Um dos pastores de Laodiceia não foi morto como um dos pastores de outra igreja, Antipas, que foi queimado vivo. Mas apesar de tudo isso, Laodiceia é a igreja com quem Jesus se dirige da maneira mais severa possível. Não há um elogio sequer à igreja de Laodiceia. Que coisa impressionante.
Laodiceia, enquanto comunidade cristã, nem curava, nem refrescava. Depois você vai entender por que esse paralelo. Laodiceia nem curava, nem refrescava. Não era um lugar de alívio. Laodiceia era um lugar de náuseas para Jesus. Isso era tão forte que Jesus precisou se retirar da igreja e do lado de fora bater a porta querendo entrar, implorando por comunhão. Ele disse: se alguém... Olha a situação daquela comunidade. Jesus disse: se alguém. Jesus estava chamando pessoas daquela igreja local de forma individual para um tempo de comunhão, de koinonia, deixando bem claro para nós que a salvação é individual. Cada um de nós deve ter a responsabilidade com a graça de Deus, valorizando a graça, valorizando a salvação, valorizando a obra que Jesus fez por nós. Uma constatação que a gente observa na igreja de Laodiceia é que a maioria dos crentes estavam mortos espiritualmente. A palavra que Jesus usa é morno. O crente morno pode influenciar outras pessoas a se tornarem morno como ele. E quando os crentes mornos numa comunidade local se multiplicam, essa igreja local se torna potencialmente uma igreja onde Jesus não vai fazer questão de estar. A indiferença espiritual na igreja faz com que perca-se o fervor. Haverá uma falta de compromisso e de prioridade do reino de Deus. E aí a pregação fica morna, o louvor é indiferente e relaxado, as orações são feitas sem fé, a comunhão fica fria e trivial, o evangelismo se torna insípido e nos afastamos dos pecadores. Nos tornamos um clubinho social, fazendo festinhas voltadas só para nós mesmos, como se Deus quisesse só salvar a nós e não quisesse salvar a todos. O egoísmo impera no coração de um crente morno. Ele não está nem aí para a perdição dos outros. Ele não está nem aí para as atividades do reino dos céus. Ser morno é ser meio dentro e meio fora. É bocejar na face de Cristo. É estar aborrecido com a vida cristã. Para o crente morno, a vida cristã é chata. É uma coisa que o aborrece. Veja que contraste, irmãos, veja que contraste. Enquanto existem irmãos que por causa da sua fé, por causa da sua entrega a Jesus, experimentam um sofrimento descomunal, são abandonados pelos seus familiares, são discriminados no ambiente onde vivem, mas mesmo assim, debaixo de tanta luta, de tanta perseguição e de tanto sofrimento para servir a Jesus, são felizes com Jesus e querem cada vez mais ser cheios do Espírito Santo
e querem ser leais àquele que entregou a sua vida por eles na cruz do Calvário. O que faz haver essa diferença na igreja, de crentes tão entusiasmados com a salvação e outros que tanto fez, tanto faz? O que faz haver essa diferença? Diga depois de mim: o novo nascimento. O novo nascimento faz toda a diferença. Um crente novo nascido jamais será um crente morno. O crente que experimenta o novo nascimento nunca será um crente morno. Agora, vocês sabem que na igreja local, na igreja visível, não existem só crentes que nasceram de novo. Existem os crentes que nasceram de novo e existem os crentes que não nasceram de novo. O problema é quando acontece como em Laodiceia, quando a maioria dos crentes são mornos, a maioria dos crentes são não nascidos de novo. Aí a coisa complica. Dito isto, vamos ao verso 14. Versículo 14, o primeiro versículo desta carta. E está escrito: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Como é que começa a carta? Como começou todas as outras cartas. O Senhor, em primeiro lugar, ordenou que João escrevesse ao anjo da igreja. E por que ele fez isso? Porque o próprio Deus, o nosso Deus trino, foi ele quem estabeleceu a organização. E ao estabelecer a organização, ele estabeleceu princípio de hierarquia na liderança. O que Jesus faz, ao primeiro se dirigir ao anjo da igreja, é respeitar esta hierarquia estabelecida pelo reino dos céus. O que a gente precisa entender, irmãos, é que nada acontece sem liderança. Nada muda sem liderança. Nada se desenvolve sem liderança. Nada melhora sem liderança. Liderança na mente de Deus é indispensável, pois por ela se avança no reino de Deus e por ela nós nos firmamos cada vez mais nos propósitos de Deus. O que Satanás precisa? O que Satanás precisa? Qual é o trunfo de Satanás numa igreja local? Diga depois de mim: um pastor morno. É tudo que Satanás precisa para causar um dano terrível numa congregação, numa igreja local. Satanás precisa de um pastor morno. Satanás precisa de uma liderança morna. É tudo que ele precisa. Vamos, por favor, abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 4. Eu afirmei semana passada que Epáfras foi um dos pastores de Laodiceia. E hoje eu queria mostrar o texto e mais algumas coisas que estão escritas aqui.
Colossenses capítulo 4, a partir do verso 12, diz a palavra do Senhor: Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações. Epáfras é morno? Epáfras é morno? Não. Ele pastoreou Laodiceia e ele não era um pastor morno. Continuamos. Para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhes dou testemunho de que tem grande zelo por vós. Um pastor zeloso, um pastor de oração, é um pastor morno? Não. Paulo está dando testemunho de que Epáfras tinha grande zelo por eles, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis. Irmãos, Colossos, Laodiceia e Hierápolis eram 3 cidades muito próximas. Eram poucos quilômetros de distância uma das outras. Então, repito, Colossos, Laodiceia e Hierápolis eram regiões, eram cidades na mesma região, muito próximas. Vamos continuar. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai os irmãos que estão em Laodiceia, e a Ninfa, e a igreja que está em sua casa. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que o também o seja na igreja dos Laodicenses. E a que veio de Laodiceia, seja lida entre vós também. Então veja, havia uma troca. Essa carta de Laodiceia não entrou no cânon sagrado, certo? Mas ela foi escrita e muito provavelmente se obedeceu a essa orientação do apóstolo Paulo. Então, ele disse: quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lede-a vós também. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos, o apóstolo Paulo conhecia muito bem aquela região. E, sendo um dos fundadores dessas igrejas, ele estabeleceu ali obreiros, estabeleceu ali liderança. E no começo, tudo mostra que a igreja estava indo muito bem. Agora, quando ele revela que havia um combate em oração, versículo 12, quando ele revela que havia um combate em oração, isto revela que a igreja já dava sinais de problemas. Imagino eu que o apóstolo Paulo, conversando com Epáfras e os outros companheiros, eles já identificavam dificuldades naquelas igrejas, especialmente a de Laodiceia. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a combater em oração por eles. Para quê? Para que eles ficassem firmes. Observe, eles estão intensificando a oração para que eles ficassem firmes. É um indicativo de que eles estavam se movendo para o lado errado. Eles estavam esfriando, eles não estavam
como deveriam estar. Eles não estavam crescendo como Paulo esperava, eles não estavam fazendo a vontade de Deus como era a expectativa de Deus. Mais tarde vai se confirmar que essas preocupações que o apóstolo Paulo tinha, junto com a equipe de obreiros que ele coordenava, era pertinente, porque a igreja de Laodiceia se desviou de Jesus, se desviou da firmeza da fé, se desviou da vontade de Deus, se desviou daquilo que é mais essencial na vida de uma igreja, que é atrair a presença de Deus. Eu quero abrir um parênteses agora, porque eu me fiz essa pergunta estudando esta carta de Laodiceia. E essa pergunta que eu fiz a mim, eu queria transferir também para você pensar um pouquinho. Se Jesus escrevesse uma carta para você, se Jesus escrevesse uma carta para você, qual igreja você mais se pareceria? Se Jesus escrevesse uma carta para você, é claro que a pergunta que eu me fiz é que se Jesus escrevesse uma carta para Devacaria, como pastor da igreja, eu receberia esta carta primeiramente e me fiz essa pergunta: o que Jesus diria para nós hoje? Com qual igreja das 7 de Apocalipse nós nos pareceríamos mal? E você sabe que eu venho dizendo já há algumas semanas, Deus nos livre de ser Laodiceia. Deus nos livre de ser comunidade como Laodiceia. Deus nos livre de ser individualmente Laodiceia. Então é uma grande responsabilidade que nós temos, irmãos, perante a nossa vida cristã. É uma grande responsabilidade que nós temos, porque daqui um pouquinho a gente já vai ouvir o que é que Jesus sabe sobre nós. Vamos voltar ao versículo? E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve. Então já reforcei que o Senhor, por uma questão de hierarquia, sempre dirigia-se ao líder, porque ele acredita na liderança e ele institui liderança. É ele que dá liderança à igreja local. E ele espera que a igreja local tenha consideração pela liderança que ele estabeleceu, tenha obediência à liderança que ele estabeleceu. E se essa liderança não cumprir a sua vontade, não é a igreja local que tem que fazer alguma coisa, senão aquele que instituiu a liderança na igreja. Até porque, como a gente viu no capítulo 1, o pastor da igreja está onde? O que a gente leu lá no capítulo 1? Onde é que está o pastor da igreja? Quem lembra? Pode até ler o versículo se você quiser. Onde é que está o pastor da igreja? Oi? Ah, ok. Quem é que leu o texto para a gente? O texto em que o Senhor fala o que é estrela e o que é castiçal, e o que ele está fazendo no meio. Quem é que lê o texto, por favor? Muito bem. E ele vai dizer aí no longo do texto que ele tem na sua mão. Bendito seja o nome do Senhor. Seguindo aqui o texto, voltemos para Apocalipse 3,14. Agora então Jesus vai se apresentar.
E ele tem uma razão muito importante para essa apresentação. Antes de vermos a razão por que Jesus se apresentou assim, vamos primeiro olhar que apresentação ele fez. Em primeiro lugar, ele se apresentou como o... Versículo 14, ele se apresentou como o... Diga amém. Sim, foi assim que ele se apresentou. Você está com a Bíblia aberta? Você está aí com o texto, versículo 14? Isto diz o... Isto. Ele se apresentou como o amém. Ou seja, ele se apresentou como a verdade, preste atenção, a verdade cumprida. Ele é o cumprimento da verdade. Ele cumpre, está cumprida nele a verdade. Não é cumprimento de extensão, é cumprimento de execução. Então, ele é a verdade cumprida. Ele é a verdade absoluta, ele é a verdade real e, acima de tudo, ele é a verdade confiável. Jesus é o amém, ou seja, ele é a verdade confiável. E eu gosto de cantar, nele a gente pode confiar. Amém? Jesus é digno de toda a confiança. Foi isso, inclusive, que serviu para a base da minha conversão. Eu tinha aprendido que dava para chegar no céu por Maria. Eu tinha aprendido que nos dias de temporal eu devia rogar pela padroeira da nossa paróquia, Santa Bárbara. Então lá ia nós queimar ramo, dobrar joelho, acender vela e invocar, ó Santa Bárbara, livra-nos do temporal. Eu tinha aprendido que eu podia chegar ao Pai por outros nomes. Até o dia que eu li na Bíblia, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Bom, aí eu precisei tomar uma decisão. Ou Jesus está falando a verdade, ou a Igreja Católica Apostólica está falando a verdade. Os dois não estão, porque eu não sou idiota. E aí eu tomei uma decisão. Eu escolhi acreditar em Jesus. E entendi que não tem como chegar ao Pai se não for por Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele é o amém, ou seja, Ele é digno de toda confiança. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Sabe o que Jesus é? Jesus é o sim de Deus. Jesus é o sim de Deus Pai. Glória ao nome do Senhor. O que mais que Ele é? Isto diz o amém, vírgula, a testemunha fiel e verdadeira. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu sou aquele que nunca esconderá a verdade. Primeiro ele diz, eu sou digno de toda confiança. Segundo ele diz, eu jamais vou esconder a verdade. Ele está se apresentando para os laodicenses. Vocês já vão entender por que que ele está dizendo isso. Ele está só preparando o terreno. Eles precisavam saber quem estava falando com eles. Até porque não estava nada fácil falar com eles. Se alguém... Complete a frase. Se alguém... Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Não estava fácil falar com Laodiceia. Já pensou, irmãos? Quando
Para Jesus, falar com a sua igreja é uma dificuldade. Você já pensou? Quando para Jesus falar com a sua igreja é uma dificuldade. Ei, Jesus tem facilidade para falar com você? Jesus tem facilidade para falar com você? Tem gente que não é fácil Jesus falar, não. Sabe por quê? Dia de culto, tá onde? Sei lá. Na oração, nunca vem. A pessoa não tem tempo para Deus, vive correndo, correndo. É que eu tenho que trabalhar, pastor, eu tenho que trabalhar, tenho que trabalhar, tenho que trabalhar. Jesus não consegue falar com a pessoa. É uma correria desenfreada que o Senhor não consegue pegar o camarada para dar uma conversada bem de perto. É o ativismo que nós estamos vivendo. Mas glória a Deus, enquanto falava isso, me lembrei de Maria. Aleluia! A igreja que é agradável a Deus, ela está cheia de Marias. A igreja que não agrada a Deus está cheia de Martas, cheia de Martas, ocupadas com as coisas desta vida. E você sabe que eu não estou falando para mulheres, eu estou falando para crentes, crentes Marta, que não conseguem parar aos pés de Jesus, que não conseguem parar para ouvir Jesus, são ativistas, tem que estar correndo, correndo, correndo. E o pior, para Deus, eles estão correndo atrás do que mesmo? Você pode dizer vento, eles estão correndo atrás do que mesmo? Para Deus, eles estão correndo atrás do vento, porque eles estão correndo atrás do que é passageiro. Será que tem crente assim? Será que tem crente assim, irmãos? Muito bem. Ele é a testemunha fiel e verdadeira, que nunca esconde a verdade. O que mais ele é? Verso 14. Primeiro, ele é o amém. Segundo, ele é a testemunha fiel e verdadeira. Terceiro, vamos dizer, o princípio da criação de Deus. E aqui nós temos um problema da língua portuguesa. A língua portuguesa não nos ajuda ao ler esse texto. Claro, a língua portuguesa é para nós brasileiros que temos a língua portuguesa como língua oficial, assim como mais alguns países pelo mundo afora, não são muitos, né? Mas nós que temos a língua portuguesa como referência, viemos de uma tradução do latim, que é uma tradução das línguas originais. Línguas originais, latim, português. Nessas traduções, língua original para o latim, latim para o português, nós temos esse problema. O que dá a entender quando a gente lê o princípio da criação de Deus? Dá a entender que Jesus foi o primeiro ser criado pelo Pai. E isso é uma heresia. Isso é uma heresia. Não, jamais nós podemos admitir isso. Na verdade, o que o Espírito Santo inspirou João a escrever, e está claramente lá registrado na língua original, na verdade, toda a criação passa por um agente, passa pelas mãos de alguém. O nome dele, você pode dizer o nome mais lindo do universo, qual é o nome dele? Jesus. Toda a criação é resultado do regente da criação, Jesus Cristo.
Ele está se apresentando para Laodiceia como o Criador de todas as coisas, para todo sempre seja louvado o nome do Senhor. Agora, o que é importante lembrar? É importante lembrar que Jesus está se dirigindo a inchados. Jesus está se dirigindo a soberbos. Jesus está se dirigindo a psicopatas. O que eles diziam? Rico sou, estou enriquecido e não tenho falta de nada. Era isso que eles diziam. É com esse tipo de gente que Jesus tem que falar. E não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. Então Jesus diz o seguinte, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu sou o Criador de todas as coisas. Quando o Senhor está dizendo eu sou o Criador de todas as coisas, Ele está dizendo que Ele é o Criador de todas as pessoas. Respondam, por favor, se Jesus não cria, se Jesus não faz, se Jesus não traz à existência uma pessoa, respondam, o que ela é e o que ela faz? Vou fazer a pergunta de novo. Se Jesus não cria uma pessoa, se Ele não faz, se Ele não traz à existência uma pessoa, o que essa pessoa é? O que essa pessoa faz? Qual é a resposta com 4 letras? Nada. Só que quando o ser humano se esquece que é criatura de Deus, ou então ele faz questão de acreditar na teoria evolucionista, então fica fácil dizer, rico sou, estou enriquecido, não tenho falta de nada. E era com esse povo que Jesus está tentando se comunicar. Por que a igreja de Laodiceia é uma igreja psicopata, pastor? Porque a psicopatia tem como característica a não realidade. É quando a pessoa tem uma facilidade para entrar no mundo irreal, no mundo ficcional. Essa é uma característica de um psicopata, a ausência de realidade. Então o psicopata comete crimes hediondos, às vezes em série, e quando vai se confrontar ele não se sente culpado de nada. Ele ou ela, né? A pessoa não se sente culpada de nada. Por quê? Porque ela está orbitando num mundo fictício, num mundo irreal. Então Laodiceia era como uma igreja psicopata, fora da realidade. Ou seja, ela não ouvia mais ninguém. O que importava era o conceito irreal dela mesma. E eu pergunto, rico sou, estou enriquecido e não tenho falta de nada, é um conceito real deles ou é um conceito irreal? É por isso que nós temos a Bíblia. Porque a gente não está sendo convidado a dar nossa opinião. Quem é que está dando a opinião sobre eles? O Criador deles.
o Criador de todas as coisas, o Deus onisciente, o Deus onipotente, o Deus onipresente, aquele que sabe quem de fato nós somos. Você está entendendo por que tanta severidade? Porque é para essa igreja que nós vamos ler a palavra mais terrível da Bíblia. Você conhece outra mais terrível? Eles disseram, versículo 17. O que eles diziam? O que eles diziam? Eles eram ou eles diziam que eram? Eles eram ou eles diziam que eram? Peguei. Vamos lá. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e não tenho falta de nada. Veredito de Jesus. O que Jesus disse? Que eles não sentiam. Está escrito sentiam na tua Bíblia? Ei, turma do sentimento, alô, alô, turma das emoções. Sentia ou sabia? Sentia ou sabia? Sentiam, eles sentiam que eles estavam com tudo. Para eles são a melhor igreja. Aqui não tem Jezabel, aqui não tem doutrina de Nicolaíta, aqui não tem perseguição contra o nosso pastor, ele não foi queimado vivo, e aqui não, aqui é tudo maravilha. Isso é o que eles sentiam, é que as coisas estavam, quando Jesus está no começo da carta, está sendo lida, e Jesus está dizendo, olha, eu sou o Amém, eu sou a testemunha fiel e verdadeira, eu sou o Criador de todas as coisas. Nós não dizia que nós estava com tudo? Olha aí o jeito que Jesus está falando com a gente. Só que eles não sabem a pancada que eles vão receber. Cuidado com pessoas que não aceitam ser confrontadas. Cuidado com pessoas que não aceitam ser corrigidas. Sabe por quê? Porque essas pessoas têm um alto conceito delas mesmas errado. Quem tem conceito correto de si mesmo, abre a guarda para as pessoas e diz, por favor, se você vê eu fazendo alguma coisa errada, não deixa eu ficar fazendo a coisa errada. Pode me corrigir e eu vou amar mais você ainda, porque amigo verdadeiro diz a verdade e amigo falso vê você fazendo erro e não fala. Em nome da amizade. Em nome do amor. Os amorosos. Os fala mansa. Outra hora eu falo sobre isso. Muito bem, versículo 15. Depois de Jesus então ter se apresentado, ele começa então a se dirigir, e agora a coisa vai estreitar. Por quê? Porque no versículo 15, ele vai dizer primeiro, eu sei as tuas obras. Eu tenho profundo conhecimento de vocês. Vocês têm que se importar com o que eu penso de vocês. Não é com o que vocês pensam de vocês mesmos.
Porque, como eu disse antes, só reforço, é difícil de lidar com pessoas que acham que são bem mais do que na verdade são. Ai, ai, ai. Como é difícil lidar com pessoas que se acham bem mais do que na verdade realmente são, e na verdade elas são, ó, bem menos. Uma pessoa que tem um conceito errado de si mesma vai se transformar num crente encrenca. Vai se transformar num crente melindroso. Vai se transformar num mimizento dentro da igreja. Então Jesus começa dizendo: tenho profundo conhecimento de vós. Por favor, dá para fechar os olhos? Dá para levantar a mãozinha direita? Diga depois de mim: Senhor, livra-nos das motivações erradas e do autoconhecimento falso. O que o Senhor precisa? Se nós deixar, é claro, e clamar a Ele, o Senhor precisa nos ensinar a ter as motivações certas, e Ele precisa nos ajudar para que o nosso autoconhecimento seja a expressão da verdade. Então o que Jesus vai dizer? Eu conheço vocês. Vocês não são nem, versículo 15, vamos dizer a Bíblia, vocês não são nem frios e nem tomara vocês fossem frio ou quente. Bom, agora vamos ter que lembrar da semana passada. O que eu disse semana passada? Que Laodiceia, que fica numa região da Ásia Menor, que naqueles dias era uma das regiões mais ricas do mundo conhecido. Laodiceia era tão pujante que só perdia para Roma, na moda, nas faculdades, nos tecidos, enfim, em várias características. Havia um centro financeiro, econômico, em Laodiceia extraordinário. Uma prova disso é que quando aconteceu um terremoto em Laodiceia, eles recusaram a ajuda de Roma. Os empresários que viviam em Laodiceia se reuniram e disseram: nós vamos bancar a reforma da cidade. E porque viviam muitos milionários, muitos ricos da época em Laodiceia? Porque ali era uma região de águas termais. E Jesus vai usar essa realidade geográfica, essa realidade literal da região e o abastecimento de água para falar dessa linguagem. Não és frio nem quente. Colossos, de Colossos vinha água fria, vinha água potável, vinha água refrescante. De Hierápolis vinha água quente, água termal, água medicinal, água curativa, água restauradora. As pessoas iam para lá para tomar aqueles banhos e o testemunho que elas davam é que aquelas águas eram extraordinárias. Mas eu falei de Colossos e falei de Hierápolis.
O que acontecia com Laodiceia, que ficava no meio? A água que chegava lá era turva, morna, salobra, não potável. Jesus usa essa realidade física, geográfica da região para se comunicar com a sua igreja. E ele usa essa realidade para fazer uma comparação. Vocês são como a água de Laodiceia. Vocês não são nem curativos e nem refrescantes. Vocês são, diga morno. Diga morno. Vocês são morno. Crentes, irmãos, que tinham sido fervorosos no começo da caminhada, lá nos tempos de Epáfras, lá nos tempos em que o apóstolo Paulo tinha fundado aquelas igrejas, agora se mundanizaram. Ao invés de eles influenciar habitantes de Laodiceia e da região para Cristo, eles foram entrando na cultura da cidade. Eles foram sendo influenciados pela mentalidade daquela cidade opulente, pujante, realmente financeiramente rica, realmente um centro de educação, um centro de tecnologia, um centro econômico, e eles então, em vez de influenciar os habitantes de Laodiceia para Cristo, eles se tornam apáticos. Juntando crentes que tinham sido fervorosos e agora estão apáticos, estavam os que estavam em Laodiceia sem experimentar a regeneração, sem nascer de novo. Eles até gostavam da igreja, mas eles gostavam do mundo. Eles queriam fazer essa aliança. E como tem pessoas que me perguntam: pastor, dá para ser do mundo e dá para ser da igreja? Ó, se você quer ir para o inferno, dá. Se você quiser viver segundo a mentalidade do mundo e quiser ser crente em Jesus, você não vai conseguir. É por isso que a Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de... E qual é a vontade de Deus? Que a gente não ame o mundo e nem o que no mundo há. O que tem lá no mundo? Tem soberba da vida, Laodiceia. Tem concupiscência da carne, Laodiceia. Tem concupiscência dos olhos, Laodiceia. E todos aqueles que se apegam às coisas do mundo perecerão, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecerão para sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Então o que tinha em Laodiceia, irmãos? O que tem em todas as igrejas. Qual era o problema de Laodiceia? É que tinha mais joio que trigo. E qual é a diferença entre o joio e o trigo? Em grande parte, por muito tempo, sabe qual é a diferença? Nenhuma. Nenhuma. Quando moramos na região de Sarandi, tivemos contato com as colheitas de trigo. Não é tão comum aqui, principalmente na região onde a gente era de Caxias, não era comum ver plantações de trigo. Naquela região é bem mais comum. E aí a gente tinha contato. E aí a gente tinha que perguntar para o plantador:
Estava em determinada fase, você perguntava, o que é joio e o que é trigo? Porque, aparentemente, e o pior, aos olhos deles, aos olhos deles, joio, eles se achavam o melhor trigo. A autoavaliação deles é de que eles eram trigo da melhor qualidade. E Jesus vai aparecer e dizer, vocês são brabo, joio brabo. Eu vou encerrar dizendo que quando os moradores de Laodiceia olhavam para aqueles crentes, eles diziam, para que salvação? Não muda nada. É tudo igual, para que a gente tem que ir para a igreja? Vamos nos colocar de pé. Fiquem tranquilos, termos caminhado só 2 versículos hoje. Semana que vem a gente vai caminhar para o final. Se não der, eu avanço mais uma quinta, não tem problema nenhum. Só que essa igreja precisa ser analisada mais devagarinho. Por quê? Porque a gente não pode ser Laodiceia. Não pode ser Laodiceia. Então nós vamos bem devagarinho com Laodiceia. Vamos lá? Vamos louvar o Senhor. Depois nós vamos orar e dizer mais uma vez, Senhor, me livra de ser Laodiceia. Me livra de achar que eu sou trigo, quando na verdade para ti eu sou joio. Vamos cantar e adorar o Criador de todas as coisas. Vamos louvar o Senhor e nos lembrar que Jesus é onipotente, onisciente, onipresente. Celebre a presença dEle, celebre a presença dEle, celebre a presença dEle. Alfa, Ômega, Cristo, oh, vem. Você deseja a volta dEle? Senhor Jesus, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, Adore o Senhor. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando.
ansioso espero a sua volta, o grande dia em que tu virás, então subiremos. Você vai subir. Você vai subir. Contigo estaremos pra todos sempre. Aleluia. Ó Alfa, Ômega, Cristo. Querido Pai, a nossa tendência numa hora dessas é pensar no crente fantasma, aquele que só aparece de vez em quando. A gente até toma um susto quando vê na igreja. A nossa tendência nessa hora é pensar no crente Zé Encrenca, aquele que onde tiver uma confusão pode saber que ele está lá no meio, porque ele gosta de confusão e de contenda. A nossa tendência, Pai, numa hora dessa, é pensar no crente chuchu, o crente que não tem sabor, é insípido e que é influenciado por qualquer coisa. Quando está com os ímpios, bebe vinho, bebe cerveja, joga valendo dinheiro, faz tudo que o ímpio faz. E quando está com o crente, paz do Senhor, vamos no culto, sim, sim, vamos lá. Mas Deus, o Senhor não mandou a gente ter como referência o crente chuchu, o Zé Encrenca, o Reimundo, o fantasma. O Senhor mandou nós ter como referência Jesus. Ele é o nosso modelo. Ele é o nosso modelo. É os passos, as pisadas dele que nós temos que seguir. Portanto, Pai, obrigado porque a salvação é individual. E agora é hora de eu e cada um de nós fazermos uma análise olhando para dentro de nós. Tua palavra diz em 2 Coríntios 13:5: examinai-vos a vós mesmos e provai-vos, para que saibais se estáis realmente na fé, se é que já não estáis reprovados. Nós vamos para casa levando esse pensamento, Pai. Se Jesus escrevesse uma carta para nós, como seria essa carta?
Pai, não deixa a gente morrer enganado. Não deixa a gente virar um psicopata. Não deixa todo mundo vendo que a gente é muito menos do que realmente é e ficar se achando o rei da cocada branca. Mas ajuda-nos, Pai, aos pés de Jesus, qual Maria, a gente entender que o Senhor nos quer na Tua companhia, o Senhor nos quer na Tua comunhão, e se for preciso, o Senhor poder usar a vara da correção e dizer: meu filho, mais humildade, meu filho. Meu filho, menos conversa fiada. Minha filha, ei, mais consagração, mais dedicação. Vem para mim, vem para mim. Foca em mim, foca em mim. Por isso, Pai, obrigado por essa primeira análise, versículo por versículo. Continua falando. E todos aqueles que querem ser trigo na tua casa vão fazer de tudo que estiver a seu alcance para estar aqui quinta que vem. Até lá, Senhor, se o Senhor permitir, ajuda-nos a olhar mais para dentro de nós. Porque a gente já entendeu que se tem uma coisa que não dá para ser, é morno. Por isso, Deus, como igreja agora falo eu, como pastor da Devacaria, livra-nos da mornidão. Pai, se é para ser, nós queremos ser de verdade. Se é para ser, nós queremos de verdade. Por isso, nós nos posicionamos esta hora e dizemos: Senhor, sim, nós queremos ser de verdade. Livra-nos de sermos uma imitação barata. Livra-nos de sermos de plástico. Livra-nos de sermos indiferentes, apáticos, mundanos, frios, inoperantes. É a nossa oração, em nome de Jesus. Você diz para quem está perto de você o que você quiser, mas se você quiser, você também pode dizer: pelo amor de Jesus, não seja um crente morno. Não seja um crente morno. Quem vai dizer para mim? Didi? A Danúbia não disse. Louvar a Deus pelos vários irmãos aqui de Vacaria, Sananduva, São José do Ouro, Caxias do Sul, Cascavel no Paraná, Porto Alegre, Sarandi e mais um monte de gente que está com a gente.